Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de Direito Constitucional e espero que você esteja gostando aqui da matéria, que eu consiga aqui de alguma forma aqui incentivar você a estudar o Direito Constitucional, porque esse é o meu objetivo também, que você passe a gostar, porque eu sei que muitos não gostam, mas não gostam porque tem dificuldade às vezes com o conteúdo e vocês estão vendo que nem é tão difícil. Não estou dizendo que o assunto não tenha muitos detalhes, que não exija estudo, mas com certeza depois das aulas espero aqui estar tornando o conteúdo muito mais simples, tá bom? Gente, vamos lá, professor Mion na área, vamos conversar um pouquinho mais então de direito constitucional. Nessa parte da matéria nós vamos falar a respeito, né, das responsabilidades do presidente da República, estamos falando do Poder Executivo, especificamente da responsabilidade do presidente e vamos nos dedicar nesse momento em relação ao crime de responsabilidade. E dentro do crime de responsabilidade, que tá mais relacionado à infração político-administrativa do que propriamente um crime, né? É uma situação onde o presidente desrespeita algum comando constitucional. Óbvio que a gente vai perceber que o crime de responsabilidade existe um rol de, né, de situações que caracterizam o crime de responsabilidade que estão previstas na Constituição, mas a gente vai ver que não se limita somente a essas hipóteses que estão na Constituição Federal. Bora lá então estudar comigo, vem comigo aí. Olha só, eu coloquei aqui para vocês crimes de responsabilidade, deixa eu colocar o marca-texto. Lembrando que nós podemos também chamar de infração político-administrativa, tá? Ou infrações constitucionais, né? Vocês vão encontrar isso na doutrina também, bem como também pode cair na sua prova com essas terminologias. Então, se ele falou infrações constitucionais em relação à responsabilidade do presidente, ou infração política administrativa, ele está falando do crime de responsabilidade, tá? Isso está previsto no artigo 85. O artigo 85 ele é bem curto, na verdade. Ele tem ali 7 incisos, mais o parágrafo único. Mas eu preciso destacar alguns pontos que talvez numa leitura simples você não se daria conta e é importante para a sua prova. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O rol, né, do artigo 85 ele é meramente exemplificativo. O que eu estou querendo dizer? Eu não considero apenas o artigo 85, melhor dizer, vou até melhorar minha frase. As hipóteses de crimes de responsabilidade previstos no artigo 85 não é um rol números clausos, não é um rol fechado. Nós temos outras possibilidades de crime de responsabilidade que podem ser ampliados, inclusive, por determinação do parágrafo único, por legislação infraconstitucional. Então podemos, repetindo, ter outras hipóteses, outras espécies de crimes de responsabilidade previstas em normas infraconstitucionais, tá? Isso, tá? Pode ter uma lei, como ele coloca no parágrafo, esses crimes serão definidos em lei especial. Então podemos ter uma lei especial tratando sobre isso, tá, gente? Primeiro ponto, então, é um rol exemplificativo. Não é um rol números clausos, ou não é um rol taxativo. Essa é a primeira coisa que tem que destacar aí quem está anotando no caderno. Segundo ponto, isso aqui cai em prova. Presta atenção, meu amigo, minha amiga. Caso você esteja prestando atenção em mim, presta atenção, meu amigo, minha amiga. Que a lei especial, olha o que está escrito na Constituição, a que se faz referência no parágrafo único, ainda não foi criada. Então, nós não temos esta lei que diz lá no parágrafo único do artigo 85. Mas o que acontece? Mas o STF, tá? O STF entende pela aplicação da Lei 1079, ou seja, foi uma lei que foi recepcionada pela nossa Constituição de 88 para disciplinar presta atenção, processo e julgamento dos crimes de responsabilidade. Cuidado, gente, cuidado. Porque agora, vem aqui, presta atenção em mim, tá? Presta atenção em mim.
Se você está olhando TV agora, deixa de lado a TV. Escuta o que eu estou falando. Sabe como é que eles vão induzir você a erro? Eles vão dizer na sua prova que a parte, né, a parte disciplinar de processo e julgamento está definido na Constituição Federal. Só que você sabe, meu amigo, minha amiga, que aqui o artigo 85 não faz isso. Artigo 85, ele vai descrever quais são os casos que caracterizam o crime de responsabilidade. Acabou! E, claro, tratar desse assunto no parágrafo único, dizendo que a lei especial vai definir outras hipóteses de crimes de responsabilidade, bem como em relação ao processo e julgamento do crime de responsabilidade. É isso, do trâmite. Como é que funciona o procedimento. Até porque o artigo 86, meu amigo, minha amiga, também não tem a descrição do processo de julgamento. Não tem ali os procedimentos. Só diz o quê? Passa pela Câmara, passa pelo Senado e tem julgamento. É isso. Eles não falam todos os trâmites necessários que precisam ser observados, que é o rito, que é o procedimento. Quem vai dizer isso, o processo e o julgamento, como tem que ocorrer, de que forma tem que ocorrer, toda a parte do ritual desse procedimento, né? O ritual desse processo é a lei especial. Só que essa lei especial não foi criada. Desde que a Constituição coloca isso, deveria ter sido já criado pelo nosso Congresso Nacional. E não. Então o que eles vão colocar na sua prova? Eles vão colocar assim, ó, que a Constituição Federal, ela que trata, né, ela que disciplina o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade. Errado. Quem faz isso é a lei especial, que nós não temos, mas que o STF determinou a utilização da Lei 1079, se utilizou da Lei 1079-50 nos casos de impeachment que nós tivemos, né? Tivemos tanto do Fernando Collor quanto também da presidente Dilma. Então foi utilizada esta Lei 1079-50. Óbvio que hoje já existe discussão para que seja elaborada essa norma e tudo mais, mas vejo que por enquanto é isso que nós temos para a prova, beleza? E a gente tem que se ater o que a Constituição está dizendo, tá bom, gente? Terceira observação aqui importante. Procedimento instaurado em caso de crime de responsabilidade. Se caso for instaurado efetivamente esse processo, gente, nós chamamos, né, aqui na prática, né, o conhecido processo de impeachment, tá? Que é um processo de impedimento. Então, o procedimento, uma vez instaurado o processo em decorrência do crime de responsabilidade, é o processo que você conhece chamado de processo de impeachment, tá bom? Bom, com relação a essa parte, gente, deixa eu ver aqui, só destacar aqui o impedimento, aqui, ó, impeachment, tá? Fechamos essa parte aqui. O que eu quero ver com vocês agora? Eu preciso ver com vocês quais situações caracterizam o crime de responsabilidade. Vamos lá comigo, então? Vem comigo aqui na tela. Olha só. O cabeçalho, o artigo 85, se você não fizer uma leitura atenta, você já sai, né, ali na desvantagem, porque o próprio caput já traz para você algumas situações, na verdade, uma situação que atenta já em relação que atenta ali à Constituição e tudo mais, mas que já caracteriza como crime de responsabilidade. Então, olha só como está escrito no artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem, deixa eu colocar aqui, atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Então, veja só. Percebo que, caso o presidente contrarie uma norma constitucional, vá de encontro ao que está previsto na Constituição, ele já está desrespeitando o comando que ele prometeu seguir no dia da posse. Se você lembrar, dentro, né, do trâmite, né, da posse do presidente, ele se compromete a seguir a Constituição e as leis. E esse compromisso pode gerar para ele como consequência a responsabilidade aqui, o cometimento do crime de responsabilidade, essa infração política administrativa. E além disso, né, então, veja que então, os atos do presidente que atentem contra a Constituição, então, que os preceitos constitucionais, mas também outras situações, por exemplo, contra a existência da União, né? Imagina uma situação que o presidente começa aqui, de alguma forma, a atentar contra a existência da União,
O livre exercício de quem? Do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, poderes constitucionais das unidades da federação. Nós tivemos, por exemplo, Vargas, né, na época dele, ele acabou interferindo, né? Lembra que ele fechou o legislativo e tal, então o poder executivo, caso ele comece a interferir no livre exercício dos outros poderes, isso pode, com certeza, caracterizar aqui, com certeza, um crime de responsabilidade. E aqui é legislativo, judiciário, Ministério Público e qualquer um dos poderes constitucionais das unidades da federação. Quando ele fala unidades da federação, ele está falando, né, dos entes que compreende a federação, no caso, estados e municípios, tá? No exercício, tá, de direitos políticos, individuais e sociais, tá? Colocar em risco o nosso país, envolvendo aqui a segurança interna do país, tá? Probidade na administração pública, a gente vê, né, vê muito que é o cometimento de ilegalidades, ou seja, de improbidade na administração, são situações que ele vai responder. E continuando aqui na outra tela, as outras hipóteses, que envolva lei orçamentária, já vou explicar sobre isso, e o último aqui, cumprimento das leis. O presidente, ele é obrigado a cumprir as leis e as decisões judiciais. Ou seja, o presidente não está acima da lei e muito menos acima das decisões do judiciário. Então, o cometimento ali, vamos até apagar aqui que ficou muito... Aí, beleza, agora ficou melhor. Uma coisa que tem que chamar a atenção é o presidente não está acima da lei. Inclusive, para ele poder atuar, ele está diretamente o quê? Limitado ao que a lei possibilita ele fazer. Né? Todos nós precisamos observar o princípio da legalidade. Então, atenção na sua prova quanto a isso. E aqui, quanto à questão orçamentária, você tem que lembrar o seguinte: o presidente da República, todo ano, ele precisa fazer a prestação de contas. E a prestação de contas tem que ser realizada nos primeiros 60 dias, quando inicia o que, gente? A sessão legislativa do Congresso Nacional, ou seja, quando eles voltam a trabalhar. Eles iniciam dia 2 de fevereiro, gente. Eles voltam do recesso dia 2 de fevereiro. A partir do dia 2, o presidente da República tem 60 dias para fazer a prestação de contas. Não fazendo a prestação de contas do ano anterior no prazo de 60 dias, a Câmara dos Deputados tem, dentre as suas atribuições, realizar a tomada de contas. O que é isso? Lá cobrar do presidente e fazer a tomada de contas, ou seja, obrigar a prestação de contas. No momento que ele faz a tomada de contas, seja o presidente, veja que o presidente pode apresentar espontaneamente, dentro do prazo, 60 dias, ou sendo realizada a tomada de contas de forma coercitiva, não é coercitiva, mas sendo exigida, né? Ou seja, sendo cobrada pela Câmara dos Deputados. Nesse momento, a partir da entrega, essas contas são enviadas para o Tribunal de Contas da União. O TCU também terá o prazo de 60 dias do momento da chegada desses cálculos lá no órgão para fazer uma apreciação dessas contas e dar um parecer. Vou repetir. TCU não julga as contas do presidente. E uma vez que foi feito o parecer, retorna para o Congresso julgar as contas do presidente da República. Se tiver alguma irregularidade, algum problema, veja que nós falamos de lei orçamentária, desrespeitando alguma coisa nesse sentido, veja que poderemos ter problemas e responsabilização no âmbito administrativo, na infração político-administrativa. E ele poderá responder sim o crime de responsabilidade, como aconteceu ali com algumas pedaladas fiscais, como a gente utiliza. Aqui, lembrando que não estou entrando em contexto político, mas se utilizando de uma questão histórica, que foi os argumentos utilizados para dar início ao processo de impeachment da presidente Dilma, tá? Então, vejo que envolvia ali as questões orçamentárias no caso dela. Então, aqui, gente, são as hipóteses que nós temos em relação ao crime de responsabilidade. Aí veio o parágrafo que eu já trabalhei com vocês, mas só destacando, esses crimes serão definidos em lei especial,
que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Ou seja, vai dizer como que vai tramitar, como vai funcionar tudo. E, né, lembrando que aqui, escreva lá no seu caderno, a lei é 1079, mas não podemos esquecer que dentro desse processo tem que se utilizar todos os princípios, tá, constitucionais do processo, tá? Inclusive aqui podemos destacar o contraditório e o da ampla defesa. É óbvio que tem que ser observado aqui esses dois princípios que são importantíssimos aqui, tá? Mas a gente vai falar isso mais para frente, tá bom, gente? Tudo certo aqui? Beleza? O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos agora adentrar no próprio, né, no trâmite. Pelo menos naquilo que importa. Não vou aqui descrever a Lei 1079 porque foge nos nossos estudos. Se você quiser fazer uma leitura, fique à vontade, tá? Lembrando que o edital, ele se atém aqui aos artigos 85 e 86. Se você quiser complementar o seu estudo, quero aprimorar, quero entender melhor, blá, 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 fica à vontade. Mas lembrando que não é necessário, tá? Vamos ver, então, o que a Constituição traz para a gente de trâmite em relação a esse processo de impeachment, que é importante você saber. Seguindo aqui na tela, então, povo, olha lá. Processo de impeachment. Então, primeiramente, aqui nós temos... primeiramente, tem que existir a acusação. A acusação, gente, pode ser feita por qualquer pessoa, tá? Aqui não está escrito, mas a acusação pode ser por qualquer cidadão, pode ser qualquer deputado, senador, qualquer pessoa pode acusar o presidente de alguma situação, tá? Existe uma fase pré-processual, chamado juiz de admissibilidade, e aí nesse caso a gente tem essa análise, tá? Essa fase, juiz de admissibilidade, que é a fase pré-processual, lembrando que a gente tem efetivamente a análise feita pela Câmara dos Deputados. Mesma coisa, gente. A Câmara dos Deputados, vamos colocar aqui, ó. Câmara dos Deputados. Veja que para que o processo possa seguir em frente e ir para o Senado Federal, terá que ser aprovado por 2/3 da Casa. Lembrando que a votação é uma votação aberta, tá? Eu esqueci de falar lá no... Vou colocar aqui a votação aberta. Isso aqui atende à ideia democrática, né? A esse instituto democrático. Por quê? Porque nós precisamos saber o que os nossos representantes estão realmente decidindo a respeito dessa situação. É só você lembrar, né? Tanto do Collor quanto da Dilma, é só vocês lembrarem que cada um dos deputados ia até o palanque e falava sim, não, né? E aí falava ainda em nome de fulano, ciclano, blá 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 blá, blá, sim, eu digo não e tal, aquele teatro, né? Mas veja que isso traz uma transparência para nossa né, vamos dizer assim, tranquilidade, entre aspas, a gente saber o que está acontecendo. E, claro, para respeitar essa ideia, né, da democracia, da transparência em relação a essa democracia. Então, tudo isso é importante. Então, a votação ela é aberta. Tá? A votação é aberta. Nesse momento, passou pelo crivo da... Então, primeiramente, a acusação. Veja que a Câmara dos Deputados precisa dar início a esse juízo da admissibilidade. Uma vez feito e aprovado lá na Câmara dos Deputados, é encaminhado para o Senado Federal. O Senado Federal, presta atenção que isso aqui, se cair na sua prova, você vai lembrar de mim, vai lembrar de eu berrando na tua aula, vai falar, professor, lembro de você berrando na hora da prova. E, se você falar isso um dia para mim no Instagram lá, né, me mandar mensagem no @professor Cristiano Meu, eu fico muito feliz. Porque demonstra que você estava assistindo e que eu marquei efetivamente a sua memória. Que é o seguinte, se por acaso foi aprovado na Câmara dos Deputados, saiu da Câmara, foi para o Senado Federal.
Nesse momento que vai para o Senado Federal, vem a pergunta. O Senado Federal é obrigado a dar sequência ao processo? Ele, por exemplo, passou pelo crivo da Câmara dos Deputados, agora o Senado tem que julgar. Certo ou errada essa resposta? Gente, cuidado. O fato de ter passado pela Câmara dos Deputados não significa que o Senado dará sequência ao processo. É a mesma lógica lá do STF. O STF pode receber ou não a denúncia ou a queixa-crime em relação ao presidente da República. Aqui é a mesma coisa. Existe aqui uma análise prévia por parte do Senado, que poderá decidir de continuar ou não com o trâmite processual de impeachment, que é uma análise prévia feita pelo próprio Senado Federal. Então, essa instauração do processo, que é a fase processual propriamente, quero que vocês tomem cuidado com a ADPF 378, esta mesma. E dessa ADPF, além de várias situações que estão descritas lá dentro, a que mais nos interessa nesse momento, tem vários pontos se você quiser dar uma lida, mas a que eu mais destaco aqui em relação à nossa prova é que o Senado Federal não é obrigado, vou repetir, ó, não é obrigado a julgar o processo do presidente sem que haja uma análise prévia em relação a essa situação do crime de responsabilidade. Eles fazem também como se fosse um juízo de admissibilidade, se admite ou não o processo. E uma vez recebido, aí sim vem essa segunda parte aqui, tá? Então, primeiramente, aqui que eu quero chamar é feita uma análise. Passando pela análise, dando ok, realmente, aqui tem disso, está tudo realmente, tem o porquê nós seguimos com o processo. Então, nesse momento, recebeu o processo de impeachment, vai dar início propriamente ao procedimento de impeachment, de julgamento em si. Neste caso, o presidente da República, ele será afastado de das suas atribuições pelo prazo de 180 dias. Mesma coisa lá no caso do crime comum, respondendo o STF. Na hora que ele recebe a denúncia ou a queixa-crime, nesse caso, o presidente se afasta do cargo pelo prazo de 180 dias. Seguindo a mesma lógica, ocorrendo o afastamento de 180 dias, veja que haverá toda a tramitação no Senado Federal, devendo ser observado aqui a questão do contraditório, ampla defesa, todos os princípios inerentes ao processo que estão previstos na Constituição Federal, porque isso tem que ser obedecido dentro de um procedimento, dentro de um processo, né? Não importa se seja um processo administrativo ou um processo judicial, precisa ser observado os princípios previstos na Constituição Federal relacionados ao processo. Nesse momento, o presidente se afasta, começa a tramitação, terá direito de se defender, de se manifestar, de se pronunciar, tudo como está previsto dentro do procedimento. E aí, nesse momento, nós temos a decisão. A decisão é da mesma forma que na Câmara dos Deputados, tá? Será uma decisão aberta, uma votação aberta, e também pelo mesmo quórum qualificado da Câmara dos Deputados, ou seja, 2/3 dos senadores é que vão aprovar ou não o processo de impeachment. Então, se realmente for para condenar pelo processo de, seria até o termo falar, mas por entender, vou até usar não condenar, mas porque lembrando que não é um caso típico de crime, né? Mas sim uma infração política administrativa. Então, se eventualmente entenderem que ele é responsável, né, por aquilo que está sendo alegado dele, se ele realmente desobedeceu os comandos constitucionais, nesse caso, 2/3 dos senadores serão, né? Nós estamos falando aqui um número alto, tá, gente? Lembrando que nós temos aqui 81 senadores, é só você dividir por 3 aí a quantidade de votos necessários para você ter, né? Então aqui, se você, né, me perdoem aqui a matemática, que não é o meu forte, mas olha lá, nós estamos falando aí de 81 mais de 54 votos, né? Então, quer dizer, é bastante votos para uma casa que tem 81 senadores. E aí, nesse caso, gente, sendo por 2/3 realmente caracterizado ali o crime de responsabilidade, veja que ali
terá alguns efeitos essa decisão, tá? Primeiro efeito, isso que está previsto na Constituição Federal, gente, tá? Eu quero que vocês tenham aqui por base, o que eu estou respondendo vocês aqui, é com base na Constituição Federal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aqui os efeitos, quais são os possíveis efeitos? Perda do cargo, tá? E veja que tem aqui, ó, e perda do cargo e inabilitação por 8 anos. Para o exercício da função pública. Não é somente na carreira política, para qualquer exercício na função pública, tá? A pessoa fica inabilitada por 8 anos. Professor, eu sou uma pessoa que acompanhei todo o processo de impeachment da Dilma e eu lembro que ela perdeu o cargo, mas ela pôde disputar a eleição já na primeira eleição depois que ela perdeu o cargo, ela não recebeu ali a penalidade da inabilitação por 8 anos. Gente, só um detalhe. Isso aqui foi um Frankenstein da decisão, tá? Porque foi uma monstruosa decisão, porque ali, não sei se vocês lembram, mas um ponto importante a ser destacado quem conduz isso aqui, podem colocar uma observação. Coloca no teu caderno, não coloquei aqui, mas é importante que vocês saibam. Quem conduz o processo de impeachment dentro do Senado é o presidente do STF, tá? Podem colocar aqui, por gentileza, tá? Dentro do Senado Federal, ó, então ó, vai ter o processo de julgamento devido ao processo legal aqui, ó. Se vocês puderem colocar aqui, ó, deixa eu até apagar essa parte aqui. Aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Presidente do STF, tá? Quem preside o processo de impeachment no Senado Federal é o presidente do STF. Professor, mas ele vai decidir alguma coisa? Não! Ele não vai decidir nada. O que ele vai fazer é o seguinte, ele apenas vai conduzir o processo e fazer com que todos os princípios constitucionais sejam observados no decorrer do processo de impeachment. Ponto. É isso que o presidente do STF faz. Ele observa se está sendo... Ele conduz como ele é um magistrado, ele é um juiz. E sendo juiz, ele conduz o procedimento, mas não dá o julgamento, tá? É a mesma coisa no tribunal do júri, gente. O tribunal do júri, se você for ver o juiz que está lá, é o juiz que conduz a sessão, mas quem decide são os jurados. E aí depois, claro, o juiz faz a dosimetria da pena, mas veja, quem decide se é culpado ou não é o jurado. É a mesma coisa. O presidente do STF, ele conduz a sessão, ele faz todos os trâmites processuais, observando, claro, todas as determinações legais para que seja observado também todas as imposições constitucionais para que não haja o desrespeito de nenhuma norma constitucional, principalmente na parte que eu estou falando de respeito em relação ao processo, que seja observado contraditório, ampla defesa, todos os elementos necessários para que nós tenhamos um processo correto, um trâmite correto do processo, mas ao final quem julga são os senadores. Aí nesse caso são 2/3 dos senadores que precisam para condenar o presidente no crime de responsabilidade, tá? E aí nesse caso, gente, por uma questão específica e tal, que eu não vou entrar no mérito, acabou tendo essa decisão que foge um pouquinho desse comando constitucional. Mas, se você parar para pensar, a Constituição ela traz para a gente exatamente essas duas hipóteses. Ou seja, o presidente ele perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos, tá? E é isso que vocês vão responder na prova, porque é a previsão constitucional. Não sou eu estou falando, tá? Mas simplesmente é o que determina a própria Constituição Federal, tá? Então anote no seu caderno quais são os reflexos, tá? Em decorrência da condenação, tá? Da condenação do presidente da República, tá? Professor, onde é que está escrito isso? Então, eu estava olhando aqui só o artigo, já achei aqui o artigo, aqui ó,
o que menciona essas duas hipóteses aqui, ó, artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Vou ler para vocês. Está escrito assim, ó. Escuta, que daí o artigo 52 traz as atribuições do Senado Federal, tá? Ele diz, compete privativamente ao Senado Federal. Aí ele coloca no inciso, o que nos interessa é o inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ponto. Precisa saber o restante ali, tá? Aí lá no parágrafo único diz assim, nos casos previstos no incisos 1 e 2, o que nos interessa é o inciso 1, funcionará como presidente ou do STF, então o presidente que vai conduzir o processo de impeachment, né? Limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, que nós já vimos isso aqui também, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, ele pode responder por outras situações. Então veja que esse aqui é o mínimo, tá? Sem prejuízo, ou seja, podendo responder por outras sanções judiciais. Daqui a pouco aqui a devolução de algum valor, alguma coisa que eventualmente tenha constatado, a gente lhe pode eventualmente ser responsabilizado, tá? Então poderá ser tomada outras sanções judiciais cabíveis, tá? Mas perceba que ele traz a perda do cargo, vírgula, com inabilitação, vírgula, por 8 anos. Então, é um e outro, tá? Então, aqui, gente, não temos como negar que isso aqui está caminhando junto, tá? Os dois itens aqui estão juntos no artigo 52, parágrafo único, tá bom? Deixa eu só ver aqui, antes da gente passar aqui, ver se tem algum ponto, gente. Então, a princípio, aí a votação também no Senado Federal, votação aberta, tá? Então, aqui, tanto do senador quanto do Câmara dos Deputados, isso também é uma votação aberta, tá, gente? Gente, em relação ao procedimento de impeachment, tá? Seria isso, tá? O mais importante seria isso. Nós vimos quais são os crimes de responsabilidade, vimos que não se trata de um rol fechado, mas é um rol aberto. Destaquei que deverá ser em lei especial que defina ali processo, a forma do processo de julgamento, que nós não temos a lei até hoje, mas é utilizada a lei 1079 de 50. Não esqueçam que não é a Constituição Federal que faz que traz para a gente como funciona o processo e julgamento, ou seja, tem que seguir o rito definido nessa lei aí. Por enquanto ela foi recepcionada e tem sido utilizada até que sobrevenha uma outra lei agora, né, pelo menos que traga de uma forma mais clara todo o procedimento de impeachment. E aí, repetindo, né, passa pelo crivo da Câmara dos Deputados, é um juízo da admissibilidade, uma análise meramente política. Se realmente passar por 2/3 votação aberta da Casa dos Deputados, aí passa para o Senado, que faz uma análise prévia, se recebe ou não o processo de impeachment. Não recebendo, encerra, gente. Mas se foi recebido, o presidente é afastado durante 180 dias, até que haja o julgamento. Se não for julgado dentro de 180 dias, o presidente retorna ao cargo dele, tá? Isso está bem claro. Mas se for dentro de 180 dias, ou seja, a ideia é que realmente ele esteja suspenso das suas atribuições, e ali ao final nós podemos ter a condenação do presidente por 2/3 dos senadores, sendo que os efeitos serão a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, tá? Quem preside lá no Senado Federal é o presidente do STF. Em suma, foi isso que nós trabalhamos neste bloco, tá? Eu vou até já aproveitar aqui, gente, é só mais um temazinho aqui, que fala sobre a responsabilidade penal relativa, tá? Eu vou já aproveitar esse gancho, antes da gente encerrar a aula, que é bem simples, bem rápido, tá? Você sabe que o presidente, tá, ele pode responder criminalmente, por um crime comum, ou crime de responsabilidade, que é uma infração política administrativa do Estado. Aqui na tela eu coloquei para vocês a responsabilidade penal relativa. O que significa dizer? Aqui é uma proteção que o presidente recebeu
em decorrência do cargo. Tem a ver com o exercício da função dele, não tem a ver com a responsabilidade da pessoa do presidente, mas sim em relação ao cargo que ele exerce. E aí, nesse caso, tem dois pontos importantes que eu acho importante destacar, que o presidente tem de imunidade, vamos dizer assim, ele tem uma imunidade temporária, ele tem uma proteção temporária enquanto estiver no exercício no cargo de presidente. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, vamos lá para a tela. Isso eu já destaquei na aula sobre crime de crime comum, mas agora tratando especificamente dele, né? Veja que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, ou seja, ele tem que cometer algo que tenha relação ao cargo dele, né? Daqui a pouco, sei lá, se ele, o presidente da República, está na rua, foi lá e tô falando uma besteira aqui, pegou e roubou um carro, simplesmente por roubar um carro, vejo que é um crime que totalmente não tem nada, não tem nenhuma relação ao cargo dele. Nesse caso específico, é um crime comum. Aqui existe uma grande dúvida por parte dos alunos. Tá, professor, se ele cometeu um crime, ou um crime mais trágico, ou seja, o presidente, por exemplo, matou alguém, teve uma discussão tal no trânsito, está dirigindo o próprio carro, e aí não sei o que, pum, matou a pessoa por discussão. Veja que não tem nada a ver com o cargo dele. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? É um ato relacionado ao cargo dele? Não, não é. É um ato estranho. Então ele não pode responder nesse caso. Mas como é que funciona? Essa proteção é só durante o mandato. O que na verdade a polícia vai fazer? Vai apurar todos os fatos, vai pegar todas as provas necessárias, vai fazer o início, vai abrir o inquérito, ele vai abrir o procedimento administrativo, só que ele vai suspender. Ele coleta todas as provas que precisam ser coletadas e para. Entenderam? Ou seja, aquilo tem ali a parte investigativa, tudo certinho, e coleta todas as informações e para. No momento que ele sair do mandato dele, aí sim tem sequência dessa situação, inclusive com a abertura do processo criminal, tá? Então é isso que a ideia é essa, é ele não responder por um procedimento. Ali é toda a parte de investigação, tudo ela segue. A única coisa que não pode dar início propriamente é o início ao processo criminal. Tem que parar. E se mesmo assim, né, ele fica parado. Ele fica parado para até o momento que ele sair do cargo, do mandato dele. Então, essa é a ideia em relação a essa proteção. Essa imunidade, além disso, veja que não poderá ser exposado durante o mandato, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, durante o mandato. Lembrando que essa proteção ela já inicia a partir da diplomação, tá, gente? Não é a partir da posse. E por último, não prescreve o crime. Ou seja, claro, fica parado, aí ele vai responder posteriormente, tá? Então, essa situação aqui, gente, é bem importante, mas aqui seria importante exatamente isso, tá? Então, para encerrar a aula, exatamente era isso que eu queria demonstrar. E nesse caso, demonstrar para vocês sobre essa proteção que o presidente tem em relação a esta questão criminal, tá? Lembrando que isso está lá no artigo 86, deixa eu até vir aqui, quem quiser abrir o artigo 86, aí abre aí na sua telinha, artigo 86, que trata especificamente, tá, sobre do presidente da República, tá? Então ele traz, e lembrando que o presidente não se sujeita a qualquer tipo de prisão, tá? Prisão preventiva, tal. Única que ele só pode ser preso efetivamente se tiver uma sentença condenatória transitada em julgado, tá bom? Ele não se sujeita aos vários hipóteses, né? Prisão preventiva, cautelar, todas elas que existem aí. Fechou, povo? Agradeço imensamente a atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço, bons estudos. Não esqueçam de praticar. Um grande abraço, até a próxima.